Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho diferente daquilo que a gente tem falado aqui. Geralmente eu trato sobre livros, e o nome desse canal de fato é Amo Ler Livros de Tudo. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns jogos de videogame que marcaram a minha época quando eu era pequeno, né? Na época que eu era pequeno, quando eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro que eu. Não, 10 anos de idade. 10 anos de idade. Eu recebi um Super Nintendo. E aí eu comecei a jogar videogame, jogar o Super Nintendo e tal. Alguns jogos que eu joguei foram esses, né? Donkey Kong 3, tá? O que chegou com videogame, né? Super Mario World, tá? O Road Runner, né? O Papaléguas, né? Quando eu era pequeno eu joguei o Papaléguas. O Lamborghini, né? American Challenge, tá? O... E era muito comum naquela época ter joguinhos que era 5 em 1, 18 em 1, 50 em 1. Esse daqui era o Príncipe da Pérsia, o Rock'n'Roll Racing, o Hyper V-Ball, o Campeonato Brasileiro 95 e o 96 e o Sunset Raiders. Tudo dentro desse daqui. Assim como também esse que era 5 em 1, em que tinha o Ronaldinho 98, o Asterix, o Lamborghini, o Goof Troop, que era o Pateta, e o Mario Road. Tudo dentro desse daqui, tá? E depois eu tinha também o F-Zero, tá? Esse daqui eu joguei bastante também, o F-Zero, que é um joguinho de nave, as navezinhas. Depois teve o Sonic, Sonic the Hedgehog, né? Sonic o Ouriço. Só que esse Sonic aqui, pessoal, ele é como se fosse uma alteração, mais tarde eu descobri isso, que ele era uma alteração de um outro jogo de videogame que era o Ligeirinho, né? Então esse joguinho aqui, na verdade, era uma alteração do Ligeirinho. Esse Sonic aqui não era verdadeiro, era uma alteração do Ligeirinho que fizeram e meteram o Sonic ali junto como personagem principal. E as fases eram as mesmas do Ligeirinho. O Aladdin 2000, que foi um joguinho que eu joguei também bastante, né? Aladdin 2000. O Beethoven, o cachorro Beethoven, tá? Que foi um joguinho que eu joguei bastante também. Deixa eu ver o que mais, o 4 em 1, né? Daquelas versões que eu disse pra vocês que era 4 em 1, 5 em 1, então esse daqui era 4 em 1. E aqui tinha, né, dentro desse joguinho aqui, era o Super Mario Road, o Top Gear 1, o Shoplifter 3, né, que era o helicóptero, e o Beethoven 2, né, que é aquele mesmo Beethoven que eu tinha mostrado anteriormente. Depois o Tiny Toon, que era um joguinho bem tranquilo, bem suave que tinha, que eu achava interessante. Tinha algumas fases que eram meio difíceis nele, né, mas outras já eram mais fáceis. Depois era o Tom e Jerry, né? O Tom e Jerry, que era um joguinho bem simples, bem tranquilinho de jogar, entendeu? Hoje em dia a gurizada não acharia a mínima graça nisso. O Lion King, né? The Lion King, o Rei Leão, tá? Era um joguinho bem interessante. O Super Mario All Stars, tá? Que era outro joguinho bem interessante também, que haviam dentro dele vários, dentro do Super Mario All Stars, haviam vários Marios, né? Havia o Super Mario Bros 2, 3, né? E vários outros juntos dele. Uh, Mais outro 4 em 1, né? Que era a versão Diamante 4 em 1. Nele tinha o F-Zero, né, Falcon Zero, que era aquele das navezinhas que eu mencionei antes, o James Bond 007, o Home Alone, Esqueceram de Mim, né, e o Asterix. Tá, tudo dentro desse cartuchinho aqui. Depois tinha o Goof Troop, que era o Pateta, né, e depois no final tinha o Tasmania. Esse joguinho do Tasmania foi um dos que eu achei mais chatinho de jogar, por incrível que pareça. Um dos mais chatinhos de jogar.
Todos esses jogos que eu estou mostrando para vocês, pessoal, eu virei, né? Zerei, cheguei na última fase e ganhei do último chefão e tal. É isso que alguns chamam isso de zerar, outros chamam isso de virar, outros chamam isso de pontuar, enfim, cada um chama isso de uma coisa. Então, pessoal, era muito interessante. Assim, eu alugava fitas numa locadora, né? Eu alugava cartuchos, na verdade. Tinha gente que chamava de fita, outros chamavam de cartucho. Enfim, eu alugava esses cartuchinhos, eu alugava numa locadora, né? Esses cartuchos. E eu jogava vários, assim, vários mesmo. Eu devo ter jogado mais de 100. Né? Esses dias teve aqui no YouTube, né, alguém que colocou os 100 melhores jogos do Super Nintendo. E eu me apavorei porque a maioria ali eu já tinha jogado. Né? Teve só alguns ali que eu não joguei, mas a maioria ali eu tinha jogado. E alguns dos que eu tinha jogado, o menino, o rapaz, enfim, não colocou ali. Então, quer dizer, foi mais ou menos essa média, 100, 101, por aí, jogos do Super Nintendo. Mais tarde veio a época do Nintendo 64, e aí eu joguei o famoso Super Mario 64, eu joguei aquele jogo do futebol, né, pro Mario 64, eu joguei aquele jogo das naves, né, do Falcon F-Zero, se eu não me engano, só que na versão 64. Eu joguei assim vários jogos assim interessantes do Nintendo 64. Fora do Nintendinho, né? Enfim, então teve vários jogos interessantes assim que eu joguei, assim que eu posso dizer que eu joguei. E eu me lembro, assim, eu nasci no ano de 1989. E eu me lembro que nessa época, assim, o videogame, um dos videogames mais famosos que tinha naquela época era o Super Nintendo. Né? O Nintendo 64 mais tarde se tornou uma novidade. Né? Hoje em dia são tudo videogames muito atrasados, né? Se você olhar o que está no mercado hoje em dia. Mas naquela época quem tinha um Super Nintendo em casa ou quem tinha um Nintendo 64 em casa se sentia um maioral. E eu me lembro que nessa época, assim, os jogos de videogame eles obrigavam você a pensar, entendeu? Por exemplo, o Super Mario Road, né, vai ter muita gente nascida em 1989, que nasceu em 1989, que quando olha para um cartuchinho desses aqui do Super Mario Road, né, um cartucho original desse daqui, a primeira coisa que ele vai pensar é, nossa, né, foi o melhor jogo do Super Mario que eu já joguei, né? Mesmo que o Super Mario 64 tenha sido bom, o do Super Mario Road talvez tenha sido o melhor que ele já jogou. Por que ele vai dizer isso? Porque para a maioria dos jovens, das pessoas que nasceram em 1989, esse foi o primeiro, né, Super Mario que eles já jogaram e para alguns foi até o primeiro videogame que eles já jogaram na vida. Para mim, por exemplo, foi o primeiro videogame que eu joguei na vida, o primeiro cartucho, o primeiro jogo que eu joguei na vida foi o Super Mario Road, né? O mundo do Super Mario, Super Mario Road, né? Eu nunca tinha jogado nenhum outro jogo. Geralmente atrás desses cartuchos aqui vinha um aviso importante: não exponha a temperaturas extremas, não mole, não limpe com benzina, thinner, álcool ou outros solventes, não ligue e desligue o aparelho seguidamente, não assopre ou toque os conectores com os dedos. Depois aparecia a marca, né, da empresa e depois Nintendo. Então era muito interessante assim esses joguinhos aqui. Eles eram jogos que te obrigavam a pensar. Por exemplo, no caso do Super Mario Road, se tu simplesmente vencesse todos os jogos, chegasse no final, batesse a linha de chegada, chegasse no final, ia chegar um momento em que tu ia parar numa floresta chamada Illusion Forest, né? Illusion Forest, ou seja, Floresta da Ilusão, em que ali tu não ia mais conseguir sair, né? Cada vez tu ia acabar voltando para os mesmos jogos, né? De tal maneira que ia formar uma linha, assim tu não ia conseguir sair dali. Para tu poder vencer, para tu poder sair dali da Forest Illusion, tu ia ser obrigado tu ia ser obrigado a pegar uma chave, né? Descobrir as chaves e encontrar as chaves. Só que essas chaves elas se encontravam em locais difíceis, né? Locais que muitas vezes tu tinha que perder alguma coisa para conseguir chegar lá naquela chave e encaixar a chave abrir uma porta, uma espécie de porta e ali entrar, né?
Então era muito interessante porque isso te obrigava a pensar. Eu me lembro que às vezes eu até sonhava, né? Quando tinha alguma fase que eu estava achando difícil, que eu não estava conseguindo achar onde é que estava a chave, eu chegava a sonhar com isso. Eu chegava a sonhar com a possibilidade de encontrar aquela chave, né? Ir lá e chegar e, né? Então, quer dizer, era muito interessante isso. Eram jogos que te obrigavam a pensar. Hoje em dia, os jogos de videogame eles são mais voltados para agressividade, né? Eu olho às vezes canais aqui do YouTube voltado para jogos e eu me lembro que é muito engraçado, assim, você vê só agressão física, e tapa, e soco, e chute, e isso, e aquilo outro, e você tem que passar a perna em alguém para vencer, e você tem que matar alguém para vencer, e você tem que deixar alguém ferido para vencer, para tu chegar na última fase. E no início os jogos não eram assim, né? No início os jogos mesmo, os primeiros jogos mesmo, eles eram um pouco mais que um minigame, né? Pouco mais que um minigame. Eu sou da época, para vocês terem uma ideia, em que eu fui iniciado no mundo dos games, né? Eu fui iniciado por isso daqui, ó. Isso daqui, para quem não sabe, era um minigame, né? Eu tinha um minigame ainda mais simples do que esse. Depois, no final, eu tive um desses. Era um minigame. Dizia que vinha 9.999 jogos, mas na verdade só tinha uns 10, vamos supor, e um era alteração do outro anterior. Então era pouquinho jogo, vamos supor, pouquinho jogo mesmo. Nessa época, pessoal, para vocês terem uma ideia, em 2004, por aí, eu cheguei a fazer um curso, né, de informática básica. E naquela época, sabe, uma das coisas que eles me ensinaram, sabe o que que foi? Foi mexer nisso daqui. Isso daqui, para quem não sabe, é um disquete. Tá? O disquete mais forte que eu tive, ele aguentava 2 megabytes. Né? Ele tinha 2 megabytes de força. Então ele aguentava, vamos supor, um arquivo de no máximo 2 megabytes de força. Assim. Essa era a mesma época em que se tu tivesse um desses aqui, tu era considerado o cara. Isso daqui era um celularzinho, né? Um celular que não era nem colorido nem nada, era só uns quadradinhos. Os joguinhos que tinha dentro dele era só joguinho da cobra, né? Joguinho da cobra, joguinho de encaixar peça e joguinho que tu tinha que arrastar as caixas no local certo, e aí era um jogo relacionado à reflexão, tu tinha que saber onde encaixar direito aquelas caixas, criar estratégias para tirar a caixa daquele local e colocar no outro lugar. Então muitas vezes era o principal símbolo dessa época foi isso daqui, o disquete, foi isso daqui, o minigame, né? E talvez também tenha sido isso daqui, ou até alguma coisa menor que isso, né? Que era o cartucho, né, do Super Nintendo, né? Super Mario Road, por exemplo. E além disso, né, eram as fitas cassete de rádio, fita de videocassete também, e mais, né, os disco, né, disco de vinil. Eu me criei desde pequeno ouvindo disco de vinil, né? Então, quer dizer, foi uma época muito interessante, muito boa. Assim, ó, e essa época, digamos assim, ó, eu vivi, vamos supor, o final de uma época e o início de outra. Por exemplo, eu tinha uma maquininha de escrever, né, que arrumaram para mim uma maquininha de escrever quando eu era pequeno, e eu fazia trabalhos de escola com maquininha de escrever. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um trabalho de escola em 2003 por aí, um trabalho de escola sobre língua portuguesa, sobre gramática e tal. E entreguei para minha professora, escrito à máquina de escrever. O YouTube, ele só surgiria alguns anos depois, em 2006, por aí. Se eu não me engano, 2006. Me corrijam, né? Pesquisem na internet e me corrijam se eu tiver errado. 2006. A Wikipedia, né, a Wikipedia também foi nessa época. O Facebook foi nessa época também. Então quer dizer que eu fazia trabalhos de escola numa época que não existia Wikipedia, não existia YouTube, não existia Facebook, não existia Twitter, não existia Orkut, não existia nada dessas coisas. Então, digamos assim, eu cheguei a pegar o final de uma época em que a internet só existia discada, né? Internet discada, que tu tinha que pegar o mesmo cabo do fio do telefone e conectar no computador, né? E o computador era muito caro, também tinha mais essa.
E eu vivi o início da época atual, da informatização, do Facebook, Twitter, etc. Então, forte abraço, pessoal.